Mãe solteira incrível transforma apenas R$ 3.900 em castelo e revela 258 milhões em ouro oculto. Ana respirou fundo, observando os filhos brincando no pequeno quintal que mal coubera a resistência das risadas infantis. Desde que o marido se foi, sua vida se tornara uma luta diária. Com apenas R$ 3.900 economizados, ela sonhava em levá-los para uma vida melhor, longe do estigma de ser mãe solteira em um bairro onde o olhar julgador parecia sufocá-la. Mas Ana era uma rosa que brotou no asfalto, forte e resiliente. Ela não se deixaria abater. 32 anos de vida e uma rotina como enfermeira em um hospital a tornara mais que uma sobrevivente, era uma guerreira. Enquanto organizava a casa, seus olhos se detiveram em algo bem no fundo do armário. Um antigo diário do falecido marido. Suas mãos trêmulas despertaram emoções há muito adormecidas ao abrir as páginas amareladas do tempo. Cada letra trazia a voz dele de volta, e como um eco distante, uma passagem chamou sua atenção. A verdade do nosso legado estará onde o coração é livre. Ana sentiu a adrenalina bombear suas veias. Um tesouro oculto? Só a ideia a levava a imaginar um futuro estável para os filhos, longe de cada olhar crítico, de cada despeito que enfrentava. Determinada, ela decidiu que não deixaria esse segredo passar despercebido. A velocidade de seu coração se acelerou na certeza de que essa seria sua chance. A primeira parada seria uma velha fazenda, um lugar que, segundo o diário, guardava pistas do tesouro. Porém, Ana enfrentaria muito mais do que simples desafios físicos. O desprezo de alguns vizinhos, que a olhavam como se estivesse louca, ecoava como um grito constante dentro dela. Mas a força do amor pelos filhos era mais poderosa do que a dúvida que tentava consumi-la. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Ana seguiu em frente, uma mãe de olhos brilhantes e coração pulsante. A jornada pela fazenda estava repleta de lembranças e histórias familiares. A cada passo e entre as folhas secas dos eucaliptos, ela percebeu não só a busca pelo tesouro ou o que poderia representar para sua vida, mas a imensidão do que já havia conquistado, a força para continuar. Ao encontrar uma pista que a levou a uma pequena praça, onde seu marido costumava brincar com as crianças, seu coração disparou. O baú que encontrou estava coberto de folhas e, quando o abriu, um brilho ofuscante iluminou o lugar. As barras de ouro reluziam como sóis em um céu de verão. Ana mal podia acreditar. 258 milhões em tesouro oculto. Sua mente girava entre a euforia e o medo. Esse achado poderia mudar tudo, mas uma sombra do passado estava pairando. Seria a sorte mesmo dela? O que mais ela precisaria enfrentar? A pergunta ecoou em seu ser enquanto a realidade começava a se desenhar de forma complexa e confusa. Estaria ela e os filhos prontos para as consequências dessa descoberta? E assim, o futuro de Ana, em sua busca por um legado e um sonho, começava a se misturar ao mistério que a aguardava. Ana ficou paralisada, com os olhos grudados nas barras de ouro. O que parecia um simples passeio à fazenda, agora se tornava um ponto de virada em sua vida. A realidade daquele momento a fazia sentir como se estivesse sonhando. Cada barra, cada centavo era uma promessa de liberdade e proteção para seus filhos. Mas uma pergunta pairava sobre sua cabeça. E se esse tesouro atraísse mais problemas do que soluções? Ela olhou para os lados, como se o próprio ar estivesse carregado de riscos invisíveis. Também havia o peso de decisões a serem feitas, sonhos que poderiam ser traídos por ambições desmedidas.
Com um ritmo acelerado, sua mente começou a organizar os próximos passos. Primeiro, era preciso esconder o ouro. Ana não podia deixar que as pessoas soubessem da sua fortuna. A última coisa que precisava era se tornar o alvo da inveja. Aquela praça era frequentemente visitada por outros moradores do bairro, e embora sua descoberta fosse um segredo, a curiosidade poderia ser sua pior inimiga. Com o coração acelerado, ela trabalhou rapidamente. Usou algumas folhas e galhos para cobrir o baú, disfarçando-o de maneira que passasse despercebido. Assim que saiu dali, sentiu um misto de libertação e medo. Agora, com o tesouro a seu favor, Ana sabia que precisava pensar com cautela. Onde esconderia isso? Como planejar a vida de seus filhos com uma quantia tão imensa, sem que a ganância ou o medo entrem em cena? E se, lá no fundo, houvesse algo mais que ela e o marido não soubessem, algo que colocasse tudo a perder? Ao voltar para casa, a imagem dos filhos, sorridentes e despreocupados, a impulsionou a seguir em frente. Eles mereciam uma vida sem as limitações que viveram até agora. Mas à medida que as horas passavam, uma inquietão crescia dentro dela. O que estava prestes a fazer ia além de apenas transformar o futuro deles. Ela sabia que o tesouro carregava uma responsabilidade imensa. Aquilo poderia não ser só ouro, mas um teste, um divisor de águas. Naquela noite, mal conseguiu dormir. A mente de Ana não parava de pensar nas possibilidades e nas consequências. A alegria de ter encontrado o tesouro misturava-se à preocupação. Ela não queria que os filhos se tornassem alvos de pessoas perigosas. Não queria que o ouro se tornasse um fardo. Aquela praça era frequentemente visitada por outros moradores do bairro, e embora sua descoberta fosse um segredo, a curiosidade poderia ser sua pior inimiga. Com o coração acelerado, ela trabalhou rapidamente. Usou algumas folhas e galhos para cobrir o baú, disfarçando-o de maneira que passasse despercebido. Assim que saiu dali, sentiu um misto de libertação e medo. Agora, com o tesouro a seu favor, Ana sabia que precisava pensar com cautela. Onde esconderia isso? Como planejar a vida de seus filhos com uma quantia tão imensa, sem que a ganância ou o medo entrem em cena? E se, lá no fundo, houvesse algo mais que ela e o marido não soubessem, algo que colocasse tudo a perder? Ao voltar para casa, a imagem dos filhos, sorridentes e despreocupados, a impulsionou a seguir em frente. Mas à medida que as horas passavam, uma inquietão crescia dentro dela. O que estava prestes a fazer ia além de apenas transformar o futuro deles. Ela sabia que o tesouro carregava uma responsabilidade imensa. Aquilo poderia não ser só ouro, mas um teste, um divisor de águas. Naquela noite, mal conseguiu dormir. A mente de Ana não parava de pensar nas possibilidades e nas consequências. A alegria de ter encontrado o tesouro misturava-se à preocupação. Ela não queria que os filhos se tornassem alvos de pessoas perigosas. Não queria que o ouro se tornasse um fardo. Enquanto a cidade adormecia, Ana tomou uma decisão. Deveria procurar um especialista, alguém que pudesse ajudá-la a lidar com essa nova realidade. E antes que o dia amanhecesse, começou a pesquisar sobre consultores financeiros, advogados e quem poderia orientá-la. A intenção era clara: proteger os filhos e garantir que aquele legado fosse usado da melhor maneira possível. E então, quando ela já estava prestes a adormecer, o celular vibrou. Uma mensagem desconhecida iluminou a tela com um aviso cortante. Se você achou ouro, saiba que ouro traz companhias indesejadas. O coração de Ana disparou. Quem era essa pessoa? Como sabia do tesouro? E o que exatamente isso significava para ela e seus filhos? Ana acordou antes mesmo do sol aparecer, com o coração ainda acelerado pela mensagem perturbadora. Aquela frase ecoava em seus pensamentos como um tambor que não parava. Companhias indesejadas. O que isso poderia significar? O que mais ela não sabia sobre o tesouro, que agora parecia mais um fardo do que uma bênção? Ela se espreguiçou, tentando acalmar a mente ansiosa. Os filhos ainda dormiam, e ao olhar para os rostos serenos, lembrou-se do motivo que a havia levado até aquele baú de ouro. Aquela era uma oportunidade, mas também um risco.
Determinada a proteger a sua família e o futuro deles, decidiu que precisaria agir rapidamente. Enquanto a cidade acordava, Ana se levantou e começou a organizar um plano. O primeiro passo era conversar com o marido, Luiz. Ele sempre foi seu porto seguro, uma pessoa que conseguia transformar seus medos em soluções. Mas, enquanto pensava nisso, uma dúvida a paralisou. E se Luiz não estivesse tão preparado para lidar com essa nova realidade? E se o peso do ouro separasse ainda mais? Com a cabeça cheia de pensamentos contraditórios, Ana decidiu que precisava estar pronta antes de trazer Luiz para aquele mundo obscuro. Consultar um advogado era crucial. Essa era a chave para entender quais eram os perigos e como poderiam se proteger. Com a adrenalina correndo nas veias, ela fez uma lista de advogados que tinham uma boa reputação na cidade. As horas avançavam e Ana não conseguia se distrair. A mensagem misteriosa a inquietava e, a qualquer momento, ela sentia que alguém poderia estar observando seus passos. Quando o despertador tocou, ela tomou coragem e decidiu não ligar ao medo. Com os filhos já acordados e se preparando para a escola, Ana colocou um sorriso no rosto e tentou agir normalmente. Mas dentro, um turbilhão de emoções se aglomerava. Tudo bem, vamos lá, um passo de cada vez, pensava. Mesmo que faltasse a certeza sobre como tudo ficaria, precisava manter a calma por eles. Assim que deixou os meninos na escola, Ana dirigiu-se ao escritório de um advogado respeitado. O caminho parecia interminável, como se o destino estivesse testando sua determinação. Ao entrar, sentiu um misto de esperança e nervosismo. O ambiente era claro e acolhedor, mas a formalidade da situação a fazia suar frio. O advogado, um homem de barba bem feita e modos sutis, recebeu-o com um sorriso. Depois de explicar a situação, ele escutou atentamente, sem interrompê-la. A tensão no ar parecia palpável, e Ana não conseguiu evitar de sentir que os olhos do homem estavam analisando não só suas palavras, mas também suas emoções. Se você está falando de um volume considerável de ouro, precisamos seguir com cautela. Por mais que possa parecer uma solução para os seus problemas, também pode atrair pessoas que querem aproveitar-se de você. As palavras pontuadas do advogado caíram como pedra em seu estômago. Ana olhou profundamente nos olhos dele enquanto os detalhes do plano começaram a tomar forma. Precisava de mais coragem do que nunca. Além de proteger seus filhos, agora estava lidando com uma nova camada de insegurança. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a porta do escritório se abriu com força e uma figura conhecida entrou apressadamente. Era Luiz. O rosto dele estava uma mistura de preocupação e curiosidade. Mas o que mais surpreendeu Ana foi a expressão que ele trazia. Havia algo mais ali, como se ele pudesse sentir que o tesouro não era apenas ouro, mas um catalisador de mudanças, para melhor ou para pior. Precisamos conversar, e rápido, disse Luiz, sua voz tensa ecoando pela sala, enquanto Ana sentia uma onda de nervosismo tomar conta dela. O que ele tinha a revelar? E como isso se ligava ao tesouro que ela tentava proteger? Ana sentiu um frio na barriga. A urgência na voz de Luiz parecia prometer revelações importantes, mas também preenchia o ambiente com uma tensão que ela não conseguia ignorar. Ele avançou, e as palavras que se seguiram mudaram tudo. Eu fui ao banco e descobri algo que pode mudar nossa vida, disse ele, parando para tomar ar, como se cada sílaba estivesse carregando o peso do mundo. O coração dela acelerou. O que Luiz poderia ter encontrado que era mais importante que a conversa que estávamos prestes a ter sobre o ouro? Um momento de silêncio pairou entre eles, e o advogado observava, parecendo compreender que a discussão tinha mudado de direção. Ana piscou, tentando recuperar o foco. "O que você descobriu?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. "Lembra daquele investidor que você mencionou no passado? O cara que estava interessado em fazer uma parceria conosco?" Ele hesitou, nervoso.
Ana assentiu, lembrando-se da proposta fascinante que eles tinham discutido, mas que nunca saiu do papel. Sim, mas o que isso tem a ver com tudo isso? Ela gesticulou ao redor, indicando o tesouro que agora parecia mais uma maldição do que uma bênção. Ele esteve em contato, e não só isso, aparentemente ele sabe mais sobre esse ouro do que imagina. Luiz contou, os olhos dele brilhando com uma combinação de ansiedade e esperança. O advogado inclinou-se para a frente, atento. Parece que a conversa aqui não é apenas sobre a proteção do seu tesouro, mas como transformá-lo em algo maior, certo? A primeira coisa que precisamos fazer é ser cuidadosos. Se esse homem tem interesse no ouro, então ele pode ser tanto um aliado quanto uma ameaça, completou Luiz. Você está no meio de uma frase ou pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Você está no meio de uma frase ou pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. Ana sente as emoções fervilhando novamente. Seria possível que aquele homem pudesse ajudá-los? Ou ele viria apenas para reclamar a parte que achava que lhe pertencia? Ela não sabia o que pensar. As incertezas dançavam em sua mente, ofuscando a visão de um futuro melhor que ela tanto esperava. Precisamos nos reunir com ele, Ana. Ele pode ter as conexões que precisamos para transformar esse ouro em algo útil para nós e para nossas crianças. O que você acha? Luiz perguntou, a expectativa presente na sua voz. Ela balançou a cabeça, ainda em choque pela revelação. Era uma possibilidade, mas também poderia ser uma armadilha. O ouro que tinha encontrado assim que teve a coragem de abrir aquele baú poderia não ser apenas uma solução, mas também a origem de muitos problemas. Mas e se for perigoso? E se esse investidor tiver outras intenções que não são boas para nós? Eu não quero colocar nossos filhos em risco, Ana respondeu, a preocupação deixada à mostra em sua voz. Eu entendo o seu medo, mas ficar parados não vai nos ajudar. Precisamos agir, mas com cautela, Luiz frisou, a determinação crescendo. Enquanto conversavam, Ana sentiu que caminhava em uma corda bamba entre esperança e medo. Ela precisava decidir rapidamente e a pressão apenas aumentava. Sair da zona de conforto parecia assustador, mas talvez esse fosse o único caminho que restava. Ela respirou profundamente, absorvendo a gravidade da situação. Vamos marcar essa reunião, finalmente disse, sua voz firme. Mas uma sombra de dúvida pairava sobre ela. Antes que pudesse completar o raciocínio, o telefone de Luiz vibrou na mesa. Ele olhou a tela e sua expressão mudou instantaneamente. É ele, Luiz sussurrou, a adrenalina preenchendo a sala. Ana apenas fixou o olhar no marido, percebendo que a decisão estava feita. O que aquele investidor queria realmente? O que estava prestes a acontecer os arrastaria ainda mais para o abismo ou poderia ser a luz que tanto ansiavam? As perguntas pulsavam a mente de Ana e seu coração estava acelerado. O destino da família se aproximava rapidamente e ela sabia que um passo em falso poderia custar muito. Mas e se for perigoso? E se esse investidor tiver outras intenções que não são boas para nós? Eu não quero colocar nossos filhos em risco, Ana respondeu, a preocupação deixada à mostra em sua voz. Eu entendo o seu medo, mas ficar parados não vai nos ajudar. Precisamos agir, mas com cautela, Luiz frisou, a determinação crescendo. Enquanto conversavam, Ana sentiu que caminhava em uma corda bamba entre esperança e medo. Ela precisava decidir rapidamente e a pressão apenas aumentava. Sair da zona de conforto parecia assustador, mas talvez esse fosse o único caminho que restava. Ela respirou profundamente, absorvendo a gravidade da situação. Vamos marcar essa reunião, finalmente disse, sua voz firme. Mas uma sombra de dúvida pairava sobre ela.
Antes que pudesse completar o raciocínio, o telefone de Luiz vibrou na mesa. Ele olhou a tela e sua expressão mudou instantaneamente. É ele, Luiz sussurrou, a adrenalina preenchendo a sala. Ana apenas fixou o olhar no marido, percebendo que a decisão estava feita. O que aquele investidor queria realmente? O que estava prestes a acontecer os arrastaria ainda mais para o abismo, ou poderia ser a luz que tanto ansiavam? As perguntas pulsavam na mente de Ana e seu coração estava acelerado. O destino da família se aproximava rapidamente e ela sabia que um passo em falso poderia custar muito. Luiz, o que vamos fazer agora? Perguntou, enquanto a pressão da escolha fugia do seu controle. E quando a luz do futuro se aproximava, a escuridão do desconhecido também despertava. Luiz respirou fundo e atendeu ao telefonema, a voz do investidor do outro lado da linha ecoando na sala como uma onda de incerteza. Ana, por sua vez, sentiu cada neurônio a 1000 por hora. Um misto de ansiedade e esperança aprisionava o ar ao seu redor. Os batimentos do seu coração estavam tão altos que ela poderia jurar que Luiz ouvia também. Sim, claro, podemos nos encontrar amanhã, Luiz disse, forçando um tom calmo que não conseguia esconder completamente o nervosismo que transparecia em sua expressão. Ana fez um movimento involuntário, caminhando até ele, quase como uma criança buscando proteção. Era um comportamento instintivo, um grito silencioso por apoio em meio ao olho do furacão. Depois de desligar o telefone, Luiz virou-se para Ana com os olhos brilhando de determinação. Ele quer se encontrar no café aqui perto, às 9 da manhã. Diz que tem algumas ideias sobre como podemos usar o ouro. E se ele for só um charlatão? Luiz, pode ser um golpe. Não podemos dar ouvidos a qualquer um. Ana foi direta, as palavras saindo com uma urgência que refletia seus medos mais profundos. Eu sei, mas precisamos tentar, Ana. Esse homem pode ser a chance que estamos esperando para mudar nossas vidas. Luiz insistiu, a esperança vibrando em sua voz. Ana olhou para ele, percebia a luta interna que estava se desenrolando. Cada dia que passava, o peso do ouro em suas vidas parecia crescer. Às vezes, era como um fardo, outras, como uma luz guia. Se marcar essa reunião era de fato o que poderiam fazer para transformar suas vidas, então a coragem tinha que prevalecer. Ela perguntou a si mesma, e se isso for o divisor de águas que tanto ansiamos? Então, vamos, mas vamos nos preparar. Precisamos saber mais sobre ele, procurar referências, algo que nos assegure que não estaremos arriscando tudo. Ela respondeu, um fio de esperança começando a se entrelaçar em sua voz. Se a decisão estava sendo tomada, era um ato de fé. Após a conversa, tudo o que Ana conseguia fazer era pensar no encontro. Desde o momento em que acordou, um turbilhão de emoções tomava conta dela. Os olhares curiosos de seus filhos, que estavam imersos em suas brincadeiras na sala, as lembravam do que estava em jogo. O futuro deles estava em seus ombros. Ao longo da noite, ela não conseguiu dormir. Cada barulho em casa parecia um lembrete do quanto a vida estava mudando. As paredes do quarto pareciam estar sussurrando promessas e advertências. Seria uma escolha sábia? A esperança surgia como uma flor em meio ao caos que se apresentava, mas a dúvida também a acompanhava como uma sombra. Na manhã seguinte, Ana se levantou antes do sol. Preparando-se para o encontro com uma preocupação palpável, ela teve que enfrentar o que estava por vir. No espelho, viu sua própria determinação refletida. Uma mulher que lutava, que não estava disposta a desistir. Vamos com cuidado, disse para si mesma, enquanto pegava seus filhos, preparando-os para o dia. Com uma determinação renovada, ela se dirigiu ao café com Luiz. Ao chegar lá, o lugar estava tranquilo, mas um estranho na outra mesa parecia ter seu olhar fixo sobre eles, como se soubesse a importância da reunião. Uma leve brisa fez a porta do café tilintar, e dentro de sua mente, Ana formulou várias perguntas.
Poderia aquele homem realmente proporcioná-los uma oportunidade real? Ou ele tinha um plano mais elaborado e perigoso? E enquanto o coração dela pulsava ansioso, ela percebeu que tudo o que poderia mudar está prestes a se revelar. E à medida que Luiz e Ana se sentavam à mesa, ela se perguntou: seria este o início de uma nova jornada ou o prenúncio de um pesadelo? O aroma do café fresco se misturava ao frio da manhã, criando uma atmosfera que oscilava entre a esperança fervilhante e a apreensão nebulosa. Ana, sentada em frente a Luiz, olhava em torno, seus olhos inquietos buscando qualquer sinal que validasse os instintos que a alertavam. O estranho na mesa ao lado continuava a observá-los e, naquele momento, ela fez uma silenciosa prece para que tudo desse certo. Luiz puxou a cadeira e se acomodou. A ansiedade estava estampada em seu rosto. Você acha que ele vai realmente ter uma solução? E se... Ele hesitava, mas Ana interrompeu. Precisamos confiar. A coragem chegou até aqui. Lembre-se de tudo o que passamos e o que está em jogo. Eles se abraçaram em um momento fugaz. O contato acalmou as tormentas internas e as esperanças pareciam ganhar força novamente. O tempo parecia mais devagar enquanto aguardavam a chegada do investidor. O café estava quase vazio, exceto por algumas pessoas que estavam tão mergulhadas em suas conversas que pareciam alheias ao nervosismo pairando sobre o casal. Finalmente, ao segundo olhar, Ana viu o homem que eles esperavam. Ele era forte, com um ar de confiança que imediatamente fazia com que os alarmes em sua mente disparassem. Vestido com um paletó escuro e uma gravata sóbria, suas mãos estavam sempre em movimento, como se ele estivesse constantemente ajustando uma realidade que só ele conhecia. Desculpem a demora, disse ele com um sorriso que poderia facilmente esconder intenções obscuras. Eu sou o Ricardo, prazer. Luiz se apresentou rapidamente, enquanto Ana forçou um sorriso. O clima estava tenso, como um fio prestes a arrebentar. Vamos direto ao ponto. Eu ouvi sobre o ouro que vocês têm e acredito que podemos transformar isso em uma grande oportunidade. Começou Ricardo com um olhar penetrante. Ele falava com a confiança de um homem que estava acostumado a fazer acordos. Ana sentiu uma onda de desconfiança. Seria este o caminho que ela e Luiz precisavam? Como assim transformar? Perguntou Luiz, como um fio de cautela na voz. Ana observava os lábios do parceiro, sua expressão de determinação conquistando espaço entre a dúvida. Ela queria crer que aquilo poderia ser uma verdadeira chance. Ricardo então começou a esboçar um plano que envolvia investimentos, riscos, mas também ganhos substanciais. Ele desenhou gráficos e números com precisão e, à medida que falava, a emoção de Luiz crescia. Ana, por outro lado, parecia ficar mais tensa. Apesar do discurso envolvente e eloquente do investidor, algo estava errado. Quando Ricardo mencionou um sistema de segurança para a transação com o ouro, Ana não podia mais ignorar o nervosismo que sua intuição lhe impunha. E se o ouro se perder nessa segurança, o que nos garante que vamos ver algum retorno? Você está no meio de uma frase. Pensamento. Mantenha o ritmo e a força vocal, sem quebrar a conexão. Haja como se estivesse transmitindo uma verdade fundamental. A cada palavra dele, Ana se sentia mais dividida. Ela queria acreditar que a mudança estava a um passo, mas as experiências do passado sussurravam para que não se deixassem enganar novamente. Ricardo, percebendo que a tensão aumentava, começou a mudar de estratégia. Vocês precisam olhar para o futuro. Pensem em como este investimento pode mudar suas vidas. O potencial é enorme. Sua postura, antes confiante, parecia se dissolver em uma prática desesperada de persuasão. Ana inspirou profundamente, sentindo que estavam em uma encruzilhada. A confiança em Luiz constantemente se chocava com o eco da sua intuição que gritava que algo estava muito errado.
As promessas de Ricardo ressoavam como um canto de sereia que ela sabia que deveria ignorar, mas não conseguia simplesmente afastar. Me fale mais sobre esse Carlos, então. Por que ele é tão importante para você? Ricardo hesitou, a máscara de segurança começando a falhar. Carlos tem um conhecimento específico sobre o mercado de ouro. Ele é responsável por conectar investidores de forma que ninguém mais consegue. O que eu quero que você saiba é que mesmo sem ele aqui, essa transação deve seguir adiante. É uma questão de confiança. Confiança? Ana repetiu, o calor de suas palavras aumentando. A confiança deve ser mútua, e eu sinto que estão nos escondendo algo. Não vamos nos precipitar. O silêncio se instalou na mesa e a tensão parecia estar a um passo de explodir. E nesse instante, um novo personagem apareceu na cena. Uma mulher de olhos escuros e expressão marcada pelo cansaço se aproximou da mesa, como se tivesse saído de um pesadelo. Assim que viu Ricardo, seu olhar se endureceu. Temos que conversar sobre ele, disse ela, apontando para Luiz e Ana com um gesto firme. Ana se virou, seu coração batendo acelerado. O que aquela mulher queria? Que riscos ocultos estavam se escondendo atrás da cortina de promessas de sucesso? E a resposta dela poderia abrir a caixa de Pandora que eles temiam. Ana observou a mulher, que parecia ter um peso invisível sobre os ombros. Era como se ela carregasse segredos enormes, aqueles que podem destruir ou reconstruir vidas. O olhar da estranha transparecia uma mistura de urgência e desespero, e Ana sentiu seu coração acelerar, uma combinação de medo e curiosidade. «Quem é você?» Luiz perguntou. Sua voz tranquila, mas a inquietação em seu olhar revelava o quanto estava inseguro. «Meu nome é Laura», a mulher respondeu sem rodeios. «E eu sou uma amiga de Carlos. Precisamos falar sobre ele, antes que vocês façam algo irreversível». Ana sentiu a tensão se intensificar. Ela trocou um olhar com Luiz, percebendo que a bem-intencionada prudência dele poderia estar prestes a ser desafiada. «O que você sabe sobre ele?» Ana interpelou, fazendo um esforço consciente para manter a voz firme. Laura respirou fundo. «Carlos não é o homem que Ricardo diz que ele é. Ele tem uma história sombria no mercado financeiro e já lidou com investimentos que acabaram em desastres». A voz dela tremia levemente e Ana percebeu que aquilo não era apenas uma questão de negócios. Havia um motivo pessoal por trás da urgência dela. «Mas Ricardo parece confiante», Luiz retrucou, embora sua expressão demonstrasse que a dúvida começava a se infiltrar em sua mente. «Confiança é a última coisa que você deve ter em alguém como ele», Laura respondeu, o olhar penetrante. «Carlos não está em uma simples viagem de negócios. Ele fugiu e está envolvido em fraudes. O que eles planejam não é só uma questão de investimento, é muito maior do que isso». Ana não sabia se deveria acreditar. As palavras de Laura a deixavam aflita, e a ideia de que poderiam estar em meio a um esquema perigoso a fez-se sentir paralisada. «E como você sabe disso?» Ana questionou, tentando encontrar alguma lógica nas palavras da mulher. «Porque eu também fui enganada», Laura confidenciou, seus olhos agora um pouco marejados. «Eu confiei em Carlos e perdi tudo. Não quero que vocês passem pelo mesmo. Ele manipula pessoas e usa promessas falsas como iscas. O que está em jogo aqui pode destruir vocês». Aquelas palavras foram como um choque. O estômago de Ana se contorceu e pela primeira vez ela sentiu que a verdade poderia ser bem mais assustadora do que a incerteza. «Então, o que você sugere que façamos?» Luiz perguntou, tentando trazer uma ordem à situação caótica. «Desistam do acordo.
Encontrem provas sobre Carlos antes de se envolverem mais e depois decidam se vale o risco. Cuidado com Ricardo, sinto que ele está envolvido nisso de alguma forma. Ana olhou para Luiz, suas emoções em ebulição. Eles estavam prestes a se comprometer em algo que poderia muito bem ser o passo mais errado de suas vidas. Laura caminhou um passo à frente. Por favor, confiem em mim. Eu não estou aqui apenas para alertá-los, mas porque sei como é perder tudo que se ama. As palavras de Laura ecoaram como um alerta no coração de Ana. O que deveria ser uma oportunidade de redenção agora se transformava em um jogo arriscado que poderiam não conseguir vencer. E se eles estivessem prestes a entrarem em uma armadilha, envolvendo-se em um ciclo de mentiras e traições que poderiam arrastar suas vidas para um abismo sem fim? Enquanto Luiz ponderava sobre a situação, Ana olhou para Laura. E se fizermos isso? E se nos decidirmos a fazer a transação e tudo der errado? A expressão de Laura endureceu. Então, vocês perderão não apenas o ouro, mas provavelmente muito mais do que isso. Com isso, um novo peso se instalou sobre Ana e Luiz. A decisão que teriam que tomar se tornou uma escolha entre confiança e cautela, e um vazio se formou no ar, denso, como se pressentindo a chegada de uma tempestade. E agora, o que vamos fazer? Luiz finalmente quebrou o silêncio, e Ana sabia que a resposta a essa pergunta poderia mudar tudo. Ana sentiu o peso das palavras de Laura reverberar dentro dela. Os olhos da mulher, tão intensas, seguraram seu olhar como se fossem a última âncora em um mar revolto. Luiz parecia estar lutando com seus próprios pensamentos. A expressão no rosto refletia a batalha interna entre a razão e a emoção. Eu não sei o que pensar, Luiz murmurou balançando a cabeça, como se essa fosse uma maneira de espantar as dúvidas. Se você me deixar, eu possa mostrar as provas. Com isso, vocês podem tomar uma decisão mais informada. Laura ofereceu, mantendo o tom de urgência. Onde você encontraria essas provas? Ana questionou, segurando firme na possibilidade de mudança que se apresentava. Eu tenho algumas informações que consegui reunir. Não posso fazer isso sozinha. Preciso de vocês para me ajudar a desmascarar Carlos e Ricardo. Laura fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. Mas precisamos agir rapidamente. Quanto mais tempo passarmos, mais difícil será parar o que eles estão tramando. Ana e Luiz trocaram olhares. O medo ainda estava lá, mas havia também uma centelha de esperança. Caminhos poderiam ser escolhidos. E se você estiver errada? Luiz perguntou, a preocupação ainda bem alicerçada em sua voz. E se estivermos todos sendo enganados e perdendo tudo ao mesmo tempo? Ana retrucou, mais confiante agora. Precisamos saber, não podemos seguir em frente sem investigar. O que está em jogo é nosso futuro. Laura assentiu, e a partir disso um plano rudimentar começou a tomar forma. Ana sentiu que a determinação estava crescendo dentro dela, um impulso. Vamos nos encontrar novamente amanhã, no café da Praça Central, Ana disse, a voz firme. Precisamos nos preparar. Vamos descobrir tudo o que puder sobre Carlos e Ricardo antes do acordo. Se eles estiverem mesmo armando algo, não podemos ser pegos de surpresa. Pode ser perigoso, Luiz alertou, mas sua voz já carregava uma certa aceitação. A vida é cheia de riscos, Ana respondeu, segurando a mão dele. Nós somos comerciantes, Luiz. Temos que saber quando o risco vale a pena. E agora, mais do que nunca, precisamos proteger nosso sonho. Laura sorriu, como se a esperança de um novo começo começasse a brilhar. Antes que tudo isso comece, preciso de uma coisa de vocês, disse, antes de se encorajar a prosseguir. Confiança. Sem isso, não podemos ir muito longe. Ana olhou nos olhos de Laura.
Ela sentia que o que estava em jogo ia além do dinheiro. Era sobre acreditar na possibilidade de um amanhã melhor, um futuro que não estivesse apenas atrelado a promessas vazias. Você tem nossa confiança, pelo menos por enquanto, Luiz finalmente disse, e Ana sentiu uma onda de alívio. Enquanto se despedia de Laura, Ana ficou contemplando o que estava por vir. Estavam prestes a mergulhar em um labirinto de verdades e mentiras, e o pulsar de seu coração aumentava na expectativa do desconhecido. Estava prestes a acontecer algo grande, e Ana não conseguia se livrar da sensação de que cada passo que dariam poderia ser um divisor de águas. Eu só espero que nossa intuição esteja certa, Ana pensou, enquanto preparava sua mente para os desafios que se aproximavam. Mas a verdade estava prestes a ressurgir, e com ela, segredos que poderiam não só mudar seus destinos, mas também colocar à prova a força de suas escolhas. Eles estavam a um passo de descobrir até onde estavam dispostos a ir por um sonho, e o que fariam se tudo estivesse no fio da navalha. Ana acordou na manhã seguinte com os pensamentos entrelaçados em um emaranhado de sentimentos. As dúvidas sobre Carlos e Ricardo ainda martelavam em sua mente, mas agora havia uma determinação inabalável brotando no fundo de seu peito. O sol estava raiando através da janela e a luz parecia trazer consigo uma nova perspectiva, um novo começo. Ela respirou fundo, relembrando da reunião de ontem e do peso que as palavras de Laura tinham deixado. A possibilidade de estarem prestes a cometer um erro monumental. Mas o que estava em jogo as impulsionava. Seus filhos eram seu norte e ela não permitiria que fossem vítimas de mais um engano. Depois de preparar o café da manhã, Ana sentou à mesa com os meninos, observando cada garfada deles. O sorriso inocente no rosto de Lucas era o que ela precisava para manter o foco. Mãe, quando a gente vai jogar no parque de novo? Ele perguntou, cheio de animação. Em breve, amor, Ana respondeu, tentando esconder a tensão que pulsava em suas veias. Mas ao olhar para eles, a ideia de não fazer o possível para garantir o futuro dos filhos parecia inaceitável. Depois de levar as crianças à escola, Ana se dirigiu ao café da Praça Central, onde se encontraria com Laura. Ao chegar, avistou a mulher de olhos intensos que parecia tão determinada quanto ela. Laura ia e vinha, quase como um gato à espreita, e quando se viraram, um entendimento silencioso se firmou entre ambas. Era um momento crucial e elas precisavam estar unidas. Vamos descobrir a verdade sobre Carlos e Ricardo, iniciou Ana, sua voz firme. Laura acenou e então juntas começaram a arquitetar o plano. Elas decidiram que precisavam de informações específicas. Quem era Carlos? Que tipo de esquema estavam preparando? Precisamos entrar em contato com quem trabalha com ele, pessoas que conhecem seu histórico, sugeriu Laura. Laura sentiu o peso da responsabilidade, mas cada passo que davam parecia iluminar um caminho em meio à escuridão da incerteza. As horas passaram rapidamente, com as duas vasculhando informações e passando uma a outra as descobertas que faziam. Elas se tornaram quase parceiras, cultivando uma amizade inesperada na jornada frenética de descoberta que traçavam. Enquanto isso, Luiz estava consumido em sua própria luta interna. Ele queria acreditar em Ricardo, queria que a proposta se concretizasse, mas o sussurro da desconfiança o seguia como uma sombra. Ao final do dia, ele decidiu que não poderia ficar à margem enquanto Ana e Laura se aventuravam sozinhas. Com um peso no estômago, ele decidiu que precisava agir, precisava descobrir a verdade sobre Ricardo por conta própria. Foi então que uma ideia lhe surgiu: procurar antigos associados de Ricardo e Carlos. Sem deixar que Ana soubesse, Luiz começou a fazer ligações, buscando qualquer vestígio que confirmasse o que Laura havia dito. Na sua busca, encontrou um ex-associado que revelou uma série de fraudes ligadas aos nomes de Ricardo e Carlos.
Com a verdade se desenhando à sua frente, Luiz percebeu que se tivesse ficado em silêncio, a família teria sido apanhada em um ciclo de traição. Ele decidiu então se encontrar com Ana no café, não só para alertá-la, mas também para se unir a ela. O que tinha descoberto tinha uma importância extrema. Quando finalmente se encontraram, o olhar de Luiz estava carregado de determinação. Ana, precisamos conversar. Eu descobri coisas sobre Ricardo que podem mudar tudo. Ela olhou para ele, percebendo a profundidade da seriedade em sua expressão. O que você descobriu? As palavras que Luiz soltou tinham o peso de um trovão. Ele contou tudo o que havia encontrado e a cada frase que saía de seus lábios, Ana se sentia mais aliviada e mais assustada ao mesmo tempo. Então tudo isso era verdade, todas as advertências de Laura, Ana murmurou, sentindo que cada certeza que tinha estava sendo colocada à prova. Precisamos nos afastar deles, Ana. Precisamos proteger nossos filhos e o ouro. Não sabemos qual o desfecho que podemos encontrar realizando essa transação. Sempre há uma saída, sempre há um jeito de recomeçar. Luiz completou, a firmeza em sua voz ecoando como uma âncora em meio ao tumulto de sentimentos. O alívio que tomou conta de Ana foi inegável. Eles haviam enfrentado a tempestade juntos e saído dela mais fortes. Vamos nos reunir com Laura e ver qual é o próximo passo. Estamos juntos nessa, Ana decretou, finalmente respirando a libertação que acompanhava a ideia de quebra de correntes. Naquele momento, ambos se sentiram mais unidos do que nunca. O amor que compartilhavam superara os medos e as incertezas, e a força que encontraram na adversidade iluminava o caminho para um futuro que, embora incerto, parecia muito mais realista e esperançoso. No dia seguinte, enquanto o céu começava a clarear, Ana e Luiz se encontraram com Laura novamente, prontos para traçar um novo caminho. A decisão de se afastar de Ricardo e Carlos não era sobre desistir, mas sobre transformar a maré a seu favor. Eles estavam determinados a garantir que a próxima fase de suas vidas fosse baseada em segurança, não em promessas vazias. A Linde, eles finalmente deixaram o café, prontos para enfrentar qualquer desafio que pudessem encontrar. E à medida que caminhavam juntos, com a luz do novo dia tingindo seus rostos, cada passo os levava em direção a um futuro que estava começando a ser moldado com coragem, fé e amor. E assim, ao falarem sobre suas esperanças e sobre o que desejavam construir, Ana sentiu que já havia encontrado seu castelo. Não era feito de ouro, mas sim de amor, parceria e a promessa de um amanhã melhor. Nos entrelaçamentos do dia a dia, com as esperanças de um futuro radiante, eles entendiam que o verdadeiro tesouro talvez estava mesmo dentro deles, na força de um lar unido. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração. Então, não perca a chance de se manter próximo de histórias emocionantes como essa. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso ajuda tanto. Comente com suas reações e teorias sobre este final incrível. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão surpreendente. Apoie o canal e faça parte dessa jornada de histórias emocionantes. Você precisa se inscrever agora. Não espere nem mais um segundo.